Salve, salve amigos, salve, salve galera ligada aqui no canal. Está estreando o Chimarrão da Manhã, onde a gente vai trazer aí as principais informações do futebol pelotense, do futebol gaúcho e também do futebol nacional e internacional. Então por isso eu peço para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e também compartilhar. Vamos então começar aí o nosso vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre o Brasil. O Brasil é intimado a informar termos, da aprovação da SAF. O pedido é da administração judicial. Bom, nos últimos dias, até a imprensa aqui de Pelotas tem falado muito sobre a questão aí da SAF, do Grêmio Esportivo Brasil, e principalmente, dos passos que precisam ser dados. Informar para o torcedor como é que está o momento agora do Grêmio Esportivo Brasil, Porque desde que todos os processos internos acabaram sendo aprovados, não teve mais nenhuma informação a respeito a quantas anda, as outras partes que envolve o processo, como por exemplo, como é que estava a questão do condomínio de credores. Isso porque vários integrantes desse condomínio de credores estavam muito reticentes em relação à procura que seria feita pelo Grêmio Esportivo Brasil para iniciar essa renegociação. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, até porque a matéria é da Hora do Sul e a gente vai repercutir aqui o que o pessoal lá da Hora do Sul acabou trazendo de informação. Então vamos trazer aí esses detalhes aí, trazidos pela Hora do Sul, e o título diz o seguinte, Brasil é intimado a informar termos da aprovação de contratos com investidores da SAF. Documentos já receberam sinal verde do Conselho Deliberativo e de sócios. Pedido é da administração judicial, matéria do grande Gustavo Pereira. E aqui diz o seguinte: o Grêmio Esportivo Brasil foi intimado a informar os termos da aprovação dos contratos entre direção executiva do clube e os investidores que estão adquirindo 90% das ações da SAF. O pedido em caráter de urgência partiu do escritório Peversani, Pauli e Santos de Santa Maria, responsáveis pela administração judicial, a AJ, do processo de recuperação judicial, RJ do Chavante. O Brasil foi procurado pela reportagem via assessoria de imprensa. O clube informa que não vai se manifestar a respeito do assunto. Os contratos em questão foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do Rubro Negro no dia 3 de março e por associados via Assembleia Geral 6 dias depois. Entre esses dois eventos, houve uma reunião virtual com representantes da AJ, dos investidores do clube. A AJ, que atua como fiscalizadora do processo da recuperação judicial, solicitou esclarecimentos a respeito dos modos da transferência dos ativos da SAP e seus possíveis impactos aos credores. Em documento publicado nessa última quarta-feira, dia 25, o escritório especializado enfatiza a relevância dos padrões de transparência para o processo de alienação do controle acionário. Abre aspas, ressaltou-se a importância de ampla disponibilização de informações de modo a permitir a adequada fiscalização por este juízo e pelos credores, diz trecho do texto. Seguindo aqui com o trecho do texto, como até o presente data a questão não foi formalizada nos autos pelo clube recuperando, entende-se por necessário a sua intimação, em caráter de urgência, para que informe e comprove as medidas eventualmente adotadas, esclarecendo os termos da aprovação havida pelo Conselho Deliberativo e pelos associados. Completa aqui a AJ. Uma nova reunião ocorreu na última segunda-feira, dia 23, entre profissionais da empresa de Santa Maria e pessoas do Brasil para tratar dos desdobramentos da questão. O passo final para a transferência de 90% das ações da SAP para o consórcio Chavante é a aprovação do juiz. Isso ainda não ocorreu. Complementando aqui a matéria, modificação no plano de recuperação. Dentro desse cenário, o clube pretende ainda apresentar modificações no plano de recuperação judicial, formalizando no fim
do ano passado com um desságio de 77%. Consequentemente, também será necessário alterar o laudo de viabilidade econômica financeira. Então, né, da dívida que o Brasil tem, vai ter um desconto, vamos colocar assim, vamos falar para o leigo, né, um desconto de 77%, né, da dívida. E como eu falei em outros vídeos aqui anteriores no canal, eu disse, a recuperação judicial é para o cara não ficar com uma mão na frente e outra atrás. Vai ter um desconto muito grande, né, e o clube vai pagar conforme aquilo que tem, né, no seu caixa, aquilo que está disponibilizado através dessa negociação entre o comprador, entre quem vai comprar os 90% da SAF, né, que é o consórcio chamado de participações, e também a recuperação judicial. A oficialização da nova proposta pode ser feita até a data da primeira convocação da Assembleia Geral de Credores, cujo edital ainda não foi publicado. Com o processo de transição da gestão do rubro-negro para a SAF em andamento, a AJ diz que essa mudança de modelo administrativo, abre aspas, insere o clube em uma nova realidade financeira e operacional, exigindo a atualização das projeções e das bases que sustentam a viabilidade do plano. Então pode ter mudanças aí em relação a esses percentuais que serão passados para os credores. O escritório especializado também cita a necessidade de maior clareza quanto aos recursos financeiros que serão efetivamente destinados ao clube pela SAF, bem como as medidas concretas que poderão assegurar o cumprimento das obrigações assumidas perante os credores concursais. Bom, tudo aquilo que a gente vem falando aí, né, nos últimos dias em relação a essa situação aí envolvendo a SAF do Grêmio Esportivo Brasil, né? Há muitos pontos de interrogação, há muita coisa que precisa ser esclarecida e essa matéria, né, traz aí muita coisa à tona. Então, é extremamente importante agora por parte do clube também prestar esses esclarecimentos. A gente tem a parte do pessoal do escritório, do pessoal que está cuidando da recuperação judicial do Grêmio Esportivo Brasil, mas a gente não tem a parte do clube. E aí que a gente fala que está rolando aquela divergência entre a SAF e entre o Grêmio Esportivo Brasil, que é nesses valores aí que serão aportados, enfim, tudo que será definido. Essa data aí, né, para a Assembleia com os credores ainda não foi marcado, mas a expectativa é que seja já na segunda semana do mês de abril. E ali vai ser batido o martelo. Por isso que eu falei que vários credores, né, procuraram para falar sobre isso, né? Sobre que não havia sido marcada. A Assembleia, na realidade, eles falaram que não havia sido procurado para, né, detalhar esse assunto. E agora, né, a informação é que não havia sido marcado a audiência e a audiência não foi marcada justamente por conta desse imbróglio envolvendo, né, a parte da SAF e parte também da diretoria associativa. Lembrando que todos os passos que forem feitos pela SAF, pelo Grêmio Esportivo Brasil Associativo, eles precisam ser informados para a juíza, para o escritório responsável pela recuperação judicial, porque cada mudança ela precisa ser anexada no processo da recuperação judicial, senão daqui a pouquinho o Brasil pode perder todos esses, entre aspas, benefícios que a recuperação judicial pode lhe dar. Enfim, vamos aguardar para ver quais serão os próximos capítulos dessa questão aí, envolvendo principalmente o Grêmio Esportivo Brasil, fora do campo, a sua recuperação judicial. Bom, nós tivemos, finalmente, a CBF acabou divulgando, né, a tabela dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. E aqui nós vamos falar sobre o Grêmio Esportivo Brasil. O Chavante vai arrancar na primeira rodada, por óbvio, né, no dia 5 de abril, 15 horas e 30 minutos, Brasil e Azures. No dia 12 de abril, o Brasil vai até Blumenau jogar contra a equipe do Blumenau. Aí na terceira rodada, dia 19 de abril, o Brasil retorna ao Beto Freitas, às 16 horas, para jogar contra o São Joséense. Na quarta rodada,
que é o dia 26 de abril, no domingo. O Brasil vai até Porto Alegre jogar contra o São José. Na quinta rodada, que é no dia 2 de maio, um sábado, 18 horas, o Brasil recebe o Marcílio Dias no estádio Bento Freitas. Aí a sexta rodada, né? A quinta rodada já está desmembrada. A sexta rodada, que é a virada do turno, nós teremos entre 9 ou 10 de maio o duelo entre Marcílio Dias e Brasil. Na sétima rodada, dia 16 ou 17 de maio, Brasil e São José no Bento Freitas. Oitava rodada, entre os dias 23 e 24 de maio, São Joséense e Brasil. Nona rodada, entre os dias 30 e 31 de maio, no estádio Bento Freitas, Brasil e Blumenau. E a última rodada, o Brasil vai até o Paraná jogar contra a equipe do Azures, entre os dias 13 e 14 de junho. Então tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. Finalmente, né, saiu essa tabela, já que havia muita dúvida em relação a essa questão. E também agora fica por conta do Grêmio Esportivo Brasil quando ele vai fazer, né, a liberação do estádio. A direção Chavante está fazendo alguns reparos, está fazendo algumas melhorias no estádio e está aguardando essas melhorias terminarem para solicitar a vistoria por parte da Brigada Militar. O PPCI do Corpo de Bombeiros já tá ok, já está liberado. Está faltando só a vistoria da Brigada e aí o Brasil vai fazer, né, esses reparos e aí quando chegar, né, o dia, está marcado inicialmente para o dia 1º de abril. Aí seriam 4 dias, né, para que o Brasil consiga essa liberação. Acredito eu que agora o Brasil vai tentar acelerar um pouquinho, porque o Estatuto do Torcedor ele prevê 10 dias antes do evento a divulgação do estádio. Na tabela tem um asterisco ali em relação ao local Bento Freitas, justamente por conta disso, por conta de que o Brasil acabou não tendo a liberação do seu estádio. Mas é importante a gente ressaltar, que, a princípio, o jogo vai ser no estádio Bento Freitas e aí depois, caso o Brasil não consiga os laudos, não consiga aí a liberação, a CBF vai determinar qual vai ser o local da partida entre Brasil e Azures, que será arrancada do Chavante na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E para a gente fechar esse giro, o Brasil anunciou o meia Guilherme Givigi, acredito que seja essa a pronúncia, jogador de 23 anos que estava no Itabirito, foi titular na campanha do time mineiro no campeonato estadual. Ele tem categoria de base do Fluminense, passou também por categoria de base, passou também aqui pelo futebol gaúcho, inclusive até na entrevista que ele deu à TV Chavante, ele estava lá tomando chimarrão, estava lá, né, já bem habituado com as questões aqui do Rio Grande do Sul. Ele foi titular da campanha do Itabirito no Campeonato Mineiro. Então o Brasil ainda deve trazer mais jogadores. O Hélio Vieira deu uma entrevista também para a TV Chavante falando a respeito disso, que ainda deve vir mais jogadores. O Brasil já está com cerca de 30 jogadores contratados e desses 30 jogadores que estão contratados, aí acredito que o técnico Gilson Maciel utilizará entre 25 a 27 jogadores, alguns outros deverão sobrar e aí vai ficar também para a disputa da Copa Federação Gaúcha de Futebol, que aliás teve mais uma vez adiada o seu congresso técnico. O que está acontecendo? A Federação Gaúcha de Futebol está com muita dificuldade para negociar com a CBF as vagas, para onde vai a vaga de campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol. O ano passado foi para a Série D, mas precisa ter, né, o contingente necessário de times que disputam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E isso que está preocupando, né, a Federação Gaúcha de Futebol nessa negociação com a CBF. A CBF quer que tenha pelo menos esses times de primeira divisão disputando, né? A Federação Gaúcha de Futebol quer a garantia da vaga e está ficando, né, esse jogo de empurra entre tanto a Federação Gaúcha de Futebol como também a CBF. Acredito que na semana que vem nós deveremos ter uma definição em relação a isso, em relação ao martelo batido do que será feito da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho.
Valeu, um baita abraço e até a próxima. Fui!